Olá, companheiro e companheira, saudações a todos. Professor Roberto Cláudio, professor de História, de Filosofia, trazendo aqui humildemente mais uma aula virtual para vocês, né? Eu espero, pessoal, poder estar realmente, de fato, contribuindo para o sucesso de vocês na aprovação do concurso da Polícia Militar. E aquele que tem um material melhor, aquele que tem um material mais completo, fique à vontade também para assistir, né, para participar, para interagir, para nos ouvir também, né? E, inclusive, se quiser nos ajudar, comentar, criticar, a gente está aberto para qualquer tipo de diálogo, certo? Sempre usando a sua boa educação. Gente, nossa aula de hoje nós vamos abordar os governos militares e o novo coronelismo, a modernização conservadora. Os governos militares, ou seja, a partir de 64, o novo coronelismo, ou seja, os coronéis que vão assumir a administração do Ceará, né? E a modernização conservadora, a partir do governo do Vigílio Távora, né? Do VT, nós vamos ter os primeiros passos, né? Do desenvolvimento industrial, do começo da industrialização aqui no Ceará, no nosso estado, certo? A longa noite dos generais ou dos governos militares. Ou seja, nós partimos de um contexto geral para chegar num contexto local, né? Ou seja, o que a gente vai falar. Lembrando que a ditadura militar de 64 e 85, né, ela tem diretamente a ver com o governo dos coronéis. Então nós vamos ter aqui no início, né, dessa longa noite dos generais, o governo do Castelo Branco, depois do Costa e Silva, do presidente Médici, do Geisel e, por fim, o governo do João Figueiredo, certo? Então, coronéis ou coronelismo no Ceará, nós temos esses personagens, né? Nós temos esses senhores que governaram, administraram nosso estado e que têm, né, uma parceria enorme com a história do nosso estado, certo? Eles inauguraram uma era, uma época, né, o coronelismo, e, ao mesmo tempo, eles inauguraram uma forma de governo personalista, porque cada qual tinha o seu grupo, tinha espécie de facção política partidária, tá? Cada qual tinha o seu interesse, cada um tinha o seu objetivo. E no final, né, os três acabaram se degladiando justamente por aquilo que eles se acostumaram a ter: poder, privilégio, posição, né, destaque. Tudo isso aí em cima de quem? Em cima do eleitorado, em cima do povo, certo? Bom, para o início da nossa conversa, né, nós vamos trabalhar já o governo do Vigílio Távora, o primeiro governo do Vigílio Távora. O Vigílio Távora ele foi eleito na coligação União pelo Ceará. Saiu o governador Parsifal Barroso, entrou o Vigílio Távora, né? Então, o Parsifal Barroso, ele e outros representantes políticos do Ceará naquele período, de 46 a 64, fazem parte da chamada redemocratização, ou populismo. Tá? Então, de 30 a 45, nós temos a chamada Era Vargas, né? Já foi falado também, já foi abordado. E em 45, né, quando Getúlio Vargas ele convoca as eleições antecipadamente, o presidente eleito, né, que vai inaugurar esse período chamado de redemocratização, é o general Dutra. Depois sai o Dutra, volta o Getúlio Vargas novamente, né, eleito. Em 30 ele assumiu através de uma revolução. Em 51, quando ele voltou eleito, né, nos braços do povo, certo? Depois do suicídio do Vargas, né, entra o vice-presidente Café Filho e, em seguida, tem a eleição do Juscelino Kubitschek, outro presidente desenvolvimentista, né, industrialista, né? Então, um cara com um pensamento bem
avançado, né? Que, como eu disse numa fala anterior, numa fala de uma outra aula, né? Foi aquele presidente que disse que ia fazer 50 anos e 5, JK. Depois que saiu o JK, entrou o Jânio Quadros, né? O presidente da Vassouras, que ia limpar, varrer toda a corrupção de Brasília, né? Tal. Depois ele renunciou, 7 meses de governo, e assumiu João Goulart. Não assumiu imediatamente, né? Rolou a crise política, institucional, né? Por conta das supostas, né, pretensões do presidente João Goulart, as supostas inclinações políticas e ideológicas dele. E aí surgiu um parlamentarismo, né, no Brasil, primeiro-ministro Tancredo Neves, depois saiu Tancredo Neves, voltou o João Goulart e governou até o momento da implantação da ditadura. Ok? Bom, vocês vejam que de 46 a 64, no chamado período da redemocratização, é um período de tremendos agremiações, denominações partidárias. Né? Nós vamos ter vários. Isso aqui eu estou falando no Ceará, certo? Em 66, ou seja, já tinha iniciado a ditadura, né, e tudo, surgiu o bipartidarismo. Sai o pluri ou multipartidarismo e entrou o bipartidarismo. Duas legendas, a Arena e o MDB, certo? A Arena seria a situação, né, governista, e o MDB seria a oposição, correto? Vamos lá. Primeiro o governo do Vigílio Távora, de 63 a 66. O governo do Vigílio Távora, pessoal, ele foi eleito numa coligação política, né, formada pela UDN mais o PSD, elites, certo? Portanto, partidos conservadores, elitistas, né, que estavam no poder, mas que ao mesmo tempo eles não tinham apoio nem dominavam a cena política local. Então sempre eles tinham que fazer aliança, parcerias, né, com outros partidos. Só que eles eram inimigos, a UDN e o PSD. Então, no momento que governava o Ceará o Parsifal Barroso, né, os dois opositores, né, as duas legendas, se uniram, escolheram o nome do Vigílio Távora, né, e criaram uma coligação política, a União pelo Ceará. E o resultado dessa coligação, né, que era uma coligação bem forte economicamente, forte politicamente, né? Então foi vitoriosa. Nós falamos aqui, ó, governava o Ceará durante a instalação da ditadura civil militar, embora receoso, né? Ou seja, o Vigílio Távora, por ter sido ministro e amigo do João Goulart, ele permaneceu no cargo, né? O Castelo Branco soube que estava governando o Ceará era justamente o Vigílio Távora, tá? Sobrinho do Juarez Távora, né? Então, deixa ele aí. Desde que ele não nos desagrade, né? Foi o que ele fez. Governou durante a presidência do Castelo Branco. Adotou uma política modernizadora. Bom, pessoal, já falando sobre a modernização conservadora, essa política modernizadora, né, tanto esse modelo de desenvolvimento do Ceará, adotado pelo Vigílio Távora e dos outros governadores, nós já temos que começar a pegar, né, esse assunto, né, e começar a se relacionar. Bom, o Vigílio Távora criou um plano estadual de governo, ou plano de metas governamentais, chamado PLAMEG. Tá? Ele incentivou e implementou obras técnicas e de relevância para o Estado. Qual era a situação do Estado naquela época, pessoal? Precaríssima, né? Era um Estado altamente fragilizado economicamente, a nossa agricultura, o nosso comércio era altamente dependente, né, das importações por conta das irregularidades climáticas, né, seca, calor, solo que não era muito propício, né, e também não era muito
desenvolvido, né, para uma agricultura de grande relevância, né? Então, a partir da implementação desse plano estadual de governo, do PLAMEG, né, começaram a surgir algumas mudanças, né, e novidades para a população. Primeiramente, ele trouxe a energia da hidrelétrica de Paulo Afonso, da Bahia para o Ceará, né, aquelas linhas de transmissão, né, aqueles cabos. Atraiu indústrias para o Ceará, ou seja, ele começou a se preocupar com a modernização conservadora. Atraiu indústria para o Ceará, ele conseguiu recursos, né, com a Sudene, ele começou a fazer isenção de impostos, começou a doar terrenos, né, para as indústrias. Ele criou o BEC, Banco do Estado do Ceará. A Companhia Docas do Ceará, né, controlar os portos. Ele ampliou o porto do Mucuripe, certo? Fez a questão do asfaltamento da nossa malha viária, né, até para facilitar a chegada, a saída, né, da nossa cidade, né, de outras regiões. Né? Então, essa preocupação justamente em facilitar o deslocamento. E, por fim, a instalação do Polo Industrial de Maracanaú. Lembrando mais uma vez, né, nós estamos falando da política modernizadora, política preocupada e centrada na industrialização. E essa política aí, né, pessoal, gera política característica do período militar. A galera, né, começou a receber ajuda, apoio, verba do governo americano e os seus aliados, os seus parceiros começaram a receber o quê? Começaram a receber verba. Ok? Principais realizações do Virgílio Távora: criação do Banco do Estado do Ceará, o BEC, a criação do Polo Industrial, né, de Fortaleza, lá em Maracanaú, da região metropolitana, né, no caso, ampliação do Porto do Mucuripe, a transmissão de energia hidrelétrica da usina de Paulo Afonso, lá na Bahia, aqui para o Ceará, tudo isso aí, né, durante o primeiro governo do Virgílio Távora. Ok? Tranquilo? Agora, show! Vamos para o nosso segundo governador, governador César Carlos de Oliveira Filho. Galera, cuidado, porque o César Filho, ele tem um filho chamado César Carlos de Oliveira Neto. Então, cuidado, né, que de repente, vamos supor que o pessoal faz uma pegadinha com vocês, né, durante a prova lá, e ao invés de fazer uma pergunta sobre o César Filho, inclui o César Neto. Ou até mesmo, né, se ele colocar o César Neto e falar de alguma obra do governo do César Pai, aí você já está sabendo, ó, tá errado. Aí você já tem como questionar, certo? Então, mas esse aqui é o César Carlos de Oliveira Filho, que governou o Ceará de 1971 a 75, certo? Ele, ou esse, né, governador aqui, governante, ele foi indicado diretamente pelo Exército, pelo 4º Comando do Exército sediado em Recife. Galera, uma coisa que eu vou chamar aqui a atenção de vocês, certo? O César Filho, né, nosso coronel aqui, esse governador, ele e a família dele tem muita influência com o estado de Pernambuco, a cidade do Recife. Então, daqui a pouco vocês vão perceber um pouquinho, né, dessa questão do pertencimento, né, cearense, mas o pertencimento profissional de outra região. Não possuía nenhuma tradição política. Ele, né, era coronel, era engenheiro, tudo, não tinha nenhum tipo de atuação política, né, mas pertencia a uma família que já tinha tido influência política, né? O pai dele já tinha sido prefeito, tá certo? Mas ele mesmo, César Filho, era mais ligado com as questões militares. A sua escolha, né, frustrou o governador Virgílio Távora. O Virgílio Távora, ele tinha governado o Ceará, né, de 63 a 66, vocês viram ali. Depois que acabou o governo do Virgílio Távora, nós tivemos o governo do Plácido Aderaldo, tá? E depois o Virgílio Távora pensou assim, ó, eu, né?
pensou que ia ser ele novamente o indicado. Mas, na verdade, quem foi indicado foi o César Filho. Tá? Então, a escolha dele frustrou o ex-governador, né, Virgílio Távora, que esperava ser escolhido. O César Filho, né, o César Calles Filho, né, ele teve como vice-governador o Adalto Bezerra, que ele, né, tinha como vice-governador o Adalto Bezerra, que era uma de família tradicionalíssima lá de Juazeiro do Norte. E o Virgílio Távora, né, acabou se acomodando na cadeira para o Senado. Governou durante a presidência do general Médici. Olha aí, galera, lembrando, Castelo Branco, Costa e Silva, presidente Médici. Presidente Médici é o chamado linha dura. Então, tudo que vinha de cima para baixo tinha que repercutir. Então, o presidente Médici, né, o auge da repressão e também do chamado milagre econômico, né, ele tinha no caso do César Filho, ele tinha aquele respeito, né, pela subordinação ao presidente do Brasil, no caso o Médici. Tá? Essas escolhas, governador, vice, senador, caracterizou o chamado Acordo dos Coronéis, certo? Ou seja, para não ter muita briga, desânimo, né? Para não haver nenhum tipo de desentendimento, cada um foi acomodado de acordo com as suas pretensões, né? Logicamente, mas cada um querendo mais, né? Principalmente a governadoria. Então, o César Filho foi eleito governador, o vice-governador o Adalto Bezerra e o senador foi para o Virgílio Távora, é o chamado Acordo dos Coronéis. Tá? A partir do momento que o César Calles, né, ele foi empossado, ele mostrou inabilidade política. Aí que vem aquela questão que eu falei para vocês dele ter apoiadores ou o seu campo técnico, né, formado por pessoas de fora. Por exemplo, ele compôs o seu território com políticos de Pernambuco, que foi uma medida, né, que desagradou todo o conjunto político aqui do Ceará, porque as pessoas pretendiam, né, ficarem sendo escolhidas e indicadas para compor aquele velho esquema, né, pessoal? É o clientelismo político, ok? Ele interviu como governador na presidência do partido governista local, na Arena, né? Afastando o seu presidente, que era o Valdemar Alcântara. O Valdemar Alcântara, pessoal, ele era o indicado, né? O escolhido pelo Virgílio Távora para ser o governador. Só que acabou prevalecendo a escolha sobre o César Calles Filho, né? Aí, a partir do momento que o César Filho ele interviu na Arena Cearense, afastou o presidente que era aliado do Virgílio Távora, o Valdemar, os dois, né, já começaram a bater de frente, correto? Perseguiu os correligionários, vigilistas e os bezerristas, ou seja, quem não estava com ele era inimigo dele, apesar de fazerem parte, né, do mesmo jogo, da mesma grupo político, tá certo? Ele criou o Serviço Estadual de Informação. Para quê? Qual era o objetivo desse aí? Monitorar os subversivos. Quem é que estava vivendo na clandestinidade? Os comunistas, tá? E principalmente os situacionistas, ou seja, aquelas pessoas que diziam que eram aliados, amigos, parceiros, também continuaram sendo monitorados, tá? Aí nós temos aqui as realizações do governo do César Calles Filho. Ele inaugurou a Estrada da Confiança, trecho, né, da rodovia 187, que liga Campos Sales a Tauá. Ele criou o Teatro da Insetu, né, já se preocupando também com a questão de atrair turistas, né, para Fortaleza.
Criou o Centro de Convenções de Fortaleza, não confundam o Centro de Convenções com o Centro de Eventos, certo? Criou o Terminal Rodoviário de Fortaleza e a Coelce. Vejamos aqui, essas aqui são as realizações de César Filho. O antigo Centro de Convenções, que foi demolido para dar espaço ao Centro de Eventos, né? Criou também o Teatro da Icetu, o antigo Teatro da Icetu, que já foi destruído, não existe mais essa estrutura física aqui, certo? O Terminal Rodoviário de Fortaleza, né? O Terminal Rodoviário de Engenheiro João Tomé, e aqui é a chamada Estrada da Confiança. Eu andei dando uma olhadinha nessas imagens dessa Estrada da Confiança, pessoal. Parece uma obra inacabável ainda. Vários trechos ainda, né? De pissarra, terra mesmo, o mato já quase voltando. Isso, fotos, né, que eu encontrei aí, né? Mas não são todos os trechos, alguns trechos que por conta do inverno, né, por conta do tráfego pesado, por conta da má conservação, que continuam sendo né, deteriorado e não sendo totalmente conservado, né? Bom, governador Adalto Bezerra, né? Nosso terceiro coronel, né? Falamos do Virgílio Távora, do César Calles Filho e agora do Adalto Bezerra, que governou de 1975 a 78. Antiga liderança da UDN, lá de Juazeiro do Norte. Sua família tinha ligações políticas e econômicas com o Cariri. Era um político tradicional. Lidava com algodão e instituições bancárias. Né? A família dele era proprietária do BIC, certo? Lá de Juazeiro. Veja aí, indicado pelo presidente Geisel, que governou o Brasil de 74 a 79. Tá? Se o Médici, né, indicou o César Filho, né? Lembrando que o Virgílio Távora ele foi eleito antes da ditadura, mas ele foi referendado, né? Ou seja, deixa ele aí, permanece no poder aí, pelo Castelo Branco. O Adalto Bezerra, galera, à frente do governo do Ceará, ele manteve sua rotina gerencialista e o clientelismo político. Gerencialista como? Dá prosseguimento, né? Dá continuidade às reformas, dá prosseguimento, dá continuidade às obras. E quais são as obras, professor Roberto? Bom, já já nós vamos falar, lembrar e mostrar para vocês a principal obra, né, do Adalto Bezerra. Mas nós não podemos esquecer que o que se comentava, se exigia, se cobrava, que se falava na época, era justamente aqui o que nós estamos lembrando sempre, a modernização conservadora. Modernização é o quê? Mudar esse ar, né, do nosso estado, esse ar da nossa cidade, da nossa capital, para um estado e uma cidade mais desenvolvimentista, né, mais evoluída, mudar, né, a aparência dela. Bom, o Adalto Bezerra ele teve um problema, né, com política, a gente pode dizer assim, né, já que influiu na carreira dele. Ele renunciou ao governo local para candidatar-se ao cargo de senador. Só que, como ele disse, não, eu vou candidatar a senador, o nome dele foi preterido, ou seja, o Virgílio Távora já bloqueou logo. Não, você não vai ser senador da República, não. Então só sobrou para ele, né, para o Adalto Bezerra, ele se candidatar a deputado federal e foi eleito, certo? Em 1982, ele foi eleito vice-governador do Ceará no governo do Gonzaga Mota, né? Que governou o Ceará de 1983 a 87. Moçada, vejamos aqui as realizações do governo Adalto Bezerra. Construiu um estrado, nada mais normal, né? E regular. Dinamização do setor energético, levou luz para o sertão, para o interior. Levou eletrificação para o interior, ou seja, o sertanejo, muitos sertanejos, né? Ainda, infelizmente, o que seria
Porque deveria ser normal o governador levar luz para o sertão, para o agricultor, né? Até se preocupar mesmo com a questão dos recursos hídricos, fazer açudes, fazer barragens, né? Eles faziam aquela troca. Infelizmente, nessa troca é que muitas vezes eles se mantinham, né, naquele mesmo tipo de obrigação, né, como se fosse uma obrigação do sertanejo pagar pelo benefício público, pagar no sentido de como? Dar o voto, né? Garantir a eleição, a sucessão. Mas isso aí, né, foi uma forma de clientelismo. Até porque quem se beneficiava muito com isso aí, lembrando que as indústrias, né, de fora do eixo sul, sudeste, né, já estavam chegando, se instalando e recebendo o quê? Beneficiamentos, né? Além da isenção de impostos, uma rede, né, de serviços que, como foi dito muitas vezes, o dinheiro público era desviado e caía, né, infelizmente, no lugar errado. A principal obra do Adalto Bezerra, pessoal, é essa daqui, o interceptor oceânico, né? Ou seja, é uma preocupação com o saneamento urbano. Ele dizia que a obra dele principal não estava aos olhos nus, né? Estava no chão. Certo? Bom, e que obra foi essa? Eu acho que quem cearense não vai esquecer do chamado Chifre do Governador, né? Que tem lá na beira-mar, ali na Praia do Náutico, né? Mais ou menos. Tá aí essa folha aqui, essa lâmina, ela fala justamente sobre essa questão, né, do interceptor, né, oceânico, né? Que é esse monumento aqui. Nós temos a maquete de 1976, nós temos aqui uma foto, né, que a gente pegou na internet, né, para montar, para você se aluir, né? Se alue, macho, velho. O monumento é esse aí, para você não ficar, porra, que monumento é esse que o professor tá falando, ó? Tá vendo aí, né? Tá na tua frente. For na beira-mar, tá na tua cara. Segundo o governo do Vigílio Távora, de 1979 a 1982. Qual a novidade? Nenhuma. A volta do clientelismo político. Tu me dá votos que eu te dou emprego. Tu me dá apoio que eu te dou verbas. Então, segundo o governo Vigílio Távora, né, ocorreu durante a presidência do general Figueiredo. Lançou o PLAMEG 2, Plano Estadual de Governo ou Plano de Metas Governamentais. Objetivava obter o quê, pessoal? Desenvolvimento com promoção social. Era como desenvolvimento com promoção social? Ele irrigava propriedades privadas com o intuito, né, de atrair, mas ao mesmo tempo ajudar essas empresas privadas com o projeto Promo Vale. Tá? Lembrando, pessoal, que durante muitos anos, e até mesmo, né, nessas épocas desses governadores aí, dos coronéis, nós tivemos problemas com a seca. E inequivocadamente, né, eles acabavam se beneficiando. E muitas vezes políticos, né, tinham açudes, obras particulares sendo executadas com recursos públicos, utilizando justamente os trabalhadores rurais, que eram recrutados, né, para trabalhar nessas obras, para receber salário, para receber alimentação, né, algumas coisas. Ele implementou obras paternalistas, né, ou seja, de repente, se lembra do Getúlio Vargas, que era chamado pai dos pobres, tá? Quem coordenou isso foi a Luísa Távora, a esposa do Gílio Távora, que passou a ser chamada de a mãe dos pobres. Né? Então, esse projeto paternalista, né, de acolher, de ajudar os pobres, eles acabaram, né,
resultando esse projeto numa máquina administrativa, ou seja, uma máquina de arrecadar votos, certo? Mais uma vez, aquele comprometimento que era para ser normal, o público servir ao privado, acontecia o inverso, né? O privado é que tinha que servir ao público. Como? Através das eleições. Conseguiu a instalação do segundo polo industrial do Nordeste, ou seja, começou a... Lembrando, né? Aquela nossa fala, deixa eu procurar aqui, a modernização conservadora. Cedeu incentivos e vantagens aos empresários, reativou, né, o Distrito Industrial de Fortaleza, com o fim do bipartidarismo, né, lembram da Arena e do MDB, tanto o Vigílio Távora quanto os outros coronéis, César Carlos Filho, né, e o Adalto Bezerra, eles se acomodaram no PDS. Próximo das eleições governamentais, o racha dos coronéis foi inevitável. Cada um brigando pela sucessão política, né? Cada um brigando pelo quê? Pelo trono, né? Pela cadeira, o assento do cargo de governador. Com a mediação do presidente Figueiredo, né? Eles foram chamados lá em Brasília e o presidente Figueiredo disse: Vigílio, você vai ser senador. Adalto, você vai ser vice-governador. E o César Carlos Filho, ele ficou com a prefeitura de Fortaleza. Aí eles perguntaram: presidente, então se eu vou ser senador, o outro vai ser vice-governador, o que vai ser o governador? Aí o Gonzaga, aliás, o Vigílio Távora, né, já tinha um pano uma carta nas mangas, né? Ele indicou para ser governador do Ceará naquele momento, né, de desentendimento entre os três coronéis, o economista Gonzaga Mota, o chamado Totó, certo? Então, Gonzaga Mota, né, que até então era uma figura pouco conhecida politicamente aqui no estado do Ceará, ele foi indicado para ser o nosso governador sucessor, né, portanto, do Vigílio Távora, certo? O Vigílio Távora ele dinamizou o turismo, ampliou o sistema de abastecimento d'água, né? Ou seja, a questão da seca, que estava também incomodando. Esse aqui é o Luiz Gonzaga Mota, né? Ou seja, nosso governador entre 1983 e 1987. Não é coronel, mas é filho dos coronéis, certo? Como é que foi o governo dele? Escolhido pelo Vigílio Távora e abençoado pelo presidente Figueiredo. Se o Vigílio Távora apresentou ao presidente Figueiredo esse nome, o Figueiredo, né, no caso, ele abençoou. Ok, referendou. Ele era secretário de planejamento do governo Távora, foi considerado refém do Acordo dos Coronéis, ou seja, o gabinete dele virou praticamente um balcão, né, de despacho. Olha, eu quero que tu faça isso, eu quero que tu faça aquilo. A princípio era assim. Na prática, ele se sentiu o quê? Uma marionete, manipulado, controlado, né, pelos outros coronéis. Mas aí ele pensou o seguinte: porra, se eu tenho uma caneta, se eu tenho um poder aqui, eu não vou aguentar mais essas, né, pressões em cima de mim, não. Então, aos poucos, ele foi cortando a dependência que tinha com os coronéis, aí foi começando a tirar os apoiadores do Vigílio, os apoiadores do César Carlos, né? Como Adalto Bezerra era vice-governador, então ele permaneceu ali também, né? Meio que olhando, bisbilhotando o Adalto Bezerra, mas não podia fazer nada, porque os dois faziam parte da mesma coligação, né? Então, a partir do momento que ele começou a criar esse problema de relacionamento com os coronéis, ele rompeu com o governo federal, com o João Figueiredo, o que prejudicou a economia do Ceará, né? O Ceará deixou de receber recursos, verbas e começou a ter problemas, né, de desenvolvimento. Ele criou o seu próprio grupo político, Gonzaguismo, mas lembrando que esse grupo político que apoiava o Gonzaga Mota só existiu de fato de direito enquanto ele estava no poder. A partir do momento que ele deixou de ser governador, esse grupo aí foi procurar outros portos, né, para atracar, outros lugares, né, para acampar, né?
Foi acusado de nepotismo, né, por empregar parentes, manteve as mesmas práticas tradicionais, o clientelismo, o empreguismo, a desorganização administrativa, denúncia de corrupção, ineficiências e escândalos. Como ele era, né, do PDS, era o grupo, né, do governista, né, tanto a nível local quanto nacional, né, ele passou para o PMDB, que era a oposição. E naquela época, né, o Brasil estava começando a tentar costurar a nova república, né, ou seja, com a escolha, a indicação de primeiro presidente depois da ditadura militar. Lembrando, né, que surgiu aquela emenda à Constituição, Dante de Oliveira, que previa as eleições diretas para presidente, só que ela não foi aprovada, e aí o Congresso Nacional, né, se reuniu para escolher quem seria o presidente do Brasil. E aí nós tivemos dois candidatos, assim, os principais nomes, né, o Tancredo Neves, do PMDB, e o Paulo Maluf, do PDS. Tancredo Neves era a oposição, mas ao mesmo tempo era a esperança, e o Paulo Maluf era da situação governista, mas ao mesmo tempo considerado, né, para os que queriam a mudança, o fisiologismo e a continuação da ditadura. Né? Por falta de recursos públicos devido à oposição federal, o estado do Ceará enfrentou o quê? Crise financeira. Uma coisa que o Gonzaga Mota ele gostava muito de enaltecer, né? de ter participado da escolha, da indicação do seu próprio sucessor, que foi o empresário Tasso Gereissati, né? Galeguinho dos Olhos Azuis, que a gente vai falar a posteriori. Então, pessoal, esse aqui é um pouquinho do resumo do que nós nos propomos, né? Os três coronéis e o Gonzaga Mota, certo? Então nós temos aqui para vocês, espero que eu tenha me feito compreender. Qualquer pergunta, dúvida, pode colocar no questionário aí, pode colocar nos comentários que a gente está aqui pronto para esclarecer. Lembrando, né, que nós falamos sobre os governos militares e o novo coronelismo. Ou seja, a história nacional envolvida, né, com a história local. E a modernização conservadora, que foi o quê? Esse processo, né, de desenvolvimento, de mudança, de caracterização de uma nova sociedade cearense. Né? Uma sociedade industrializada, né? Ao mesmo tempo levando o programa, considerando a importância da nossa cidade, né, de Fortaleza, e ao mesmo tempo levando e ampliando para o interior essas medidas reformistas. Ok? Galera, eu fico muito grato com a participação de vocês nos comentários. Mando um abraço para todos vocês que estão acompanhando essas aulas. E qualquer dúvida, é só chamar, é só conversar. Um abraço a todos. Professor Roberto Cláudio, se despedindo de vocês aqui. Aguardem aí a nossa 10ª aula, galera. Para finalizar tudo, né?